de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Obrigada, boa noite a todos. Um abraço quentinho e de boa vontade. O título desse capítulo do Evangelho, né, me colocou a refletir muito, porque toda vez que nós lemos, a gente tem que se perguntar, né, o que eu recebi, o que me foi dado, que muito me foi dado. Cada dia eu tive uma reflexão diferente, porque esse é o objetivo. O Evangelho está na nossa vida para que a gente tenha uma ordem prática, né? Busque os recursos que precisamos. E aí, quando eu cheguei aqui hoje, me foi solicitado aquilo que de fato me foi dado em abundância, que foi a voz. A minha profissão todinha, ela foi em cima da minha voz e foi dada. É um presente. Eu nasci com ela. Eu nasci com essa condição e a facilidade de me encantar com a ideia e gostar de multiplicar. Isso me foi dado, isso me sustentou durante bastante tempo. E quando eu decidi que eu deveria mudar, mais uma vez, mudar o curso da minha vida, é muito interessante isso, né? O dom que nos é dado, aquilo que nos é dado pela ordem divina, é algo que vai permanecer na nossa vida. Então, por mais que eu hoje acredite que a minha profissão é outra, a profissão que Deus me deu continua aqui. Então, eu estava vindo para cá e pensando assim, eu vou ler o Evangelho, porque é importante que nós possamos ler. Mas enquanto é lido, que a gente possa refletir, todos nós aqui presentes, os que estão fisicamente nesta dimensão, os que estão em outra dimensão, porque estamos sempre juntos, e possamos refletir, afinal, o que é que me foi dado e que me será pedido, não é? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então vamos avançar para que a gente possa conversar sobre isso. No item 10 está escrito: o servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito aquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Então, assim, para simplificar, eu fico lembrando da nossa condição, né, de irmãos. Quando nós temos um irmão menor e nos foi ensinado tanta coisa, né? E na hora que a gente, em tão tenra idade, faz algo que sabe que não deveria fazer, mas porque o irmãozinho fez, né? A gente é criança, a gente vai e faz igual. Aí vem a autoridade e diz assim: por que você fez isso? Não deveria ter feito. E logo a gente pensa: ué, por que não? Mas eu já te ensinei, não é assim? Quantas vezes a gente teve que engolir isso? Sem entender, né? Muito bem. Afinal, crianças éramos, e às vezes a gente se ilude achando que ainda não é criança. Ainda somos, pelo nosso grau de imaturidade ante os desafios. Então a autoridade, que normalmente é o nosso pai ou a nossa mãe, está ali.
nos dizendo que nos foi ensinado o bom comportamento. Não é porque o menorzinho faz que você vai fazer. E se nós não aprendemos isso desde sempre, nós vamos ler trechos como esse do Evangelho e vamos continuar pensando. Mas vamos avançar um pouco mais. No item 11 fala assim: vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram estas palavras e lhe disseram: Senhor, nós acaso também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. Antes de avançarmos, eu acredito que vocês já conheçam essa história, porque enquanto se pensa em evangelho, na doutrina espírita, nós temos ainda muito recentemente, e os livros ainda pululam aí, ainda aos contemporâneos de Chico Xavier, que estão nos trazendo à memória o que viveram com ele, não é? E isso foi um trecho de uma dessas incontáveis histórias que eu não esqueci, porque é algo que me interessa muito e eu acho que deveria interessar a todos nós, porque invariavelmente a gente busca na vida paz e alegria no processo, né? Então um jovem procurou Chico, mas muito interessado no conselho de Emmanuel. E aí ele falou assim: Chico, eu queria que você perguntasse a Emmanuel e que ele me orientasse, porque eu não sei o que acontece comigo. Eu sou muito bem-sucedido na minha profissão, eu tenho uma família estruturada, sou muito feliz, eu ganho bem, materialmente não me falta nada, trabalho na casa espírita, inclusive sou médium. Mas há um vazio permanente em mim e eu não consigo preencher com nada. Eu olho à minha volta, eu vejo motivos para ser feliz, eu olho em tudo por onde eu passo e não encontro motivos para essa angústia, esse vazio, mas eu não consigo fugir dele. Então Chico ouve Emmanuel dizer assim: avisa este jovem que ele tem muito, materialmente ele tem muito, ele é muito bem sucedido. O que pesa a ele, o que causa esse transtorno, é que todos esses bens materiais que ele tem o estão sufocando. Então, um bom e importante seria que ele distribuísse. Porque o que falta a esse jovem é a alegria dos outros. Então, é algo tão grande, não é? E que a gente logo pensa: ele era rico? Não acredito que ele fosse rico, só era uma pessoa bem-sucedida, né? Aos olhos dele, aos olhos dos outros, muito bem-sucedido. Mas esse vazio é exatamente aquilo que todos nós buscamos. Porque quando a gente sente dor, a gente quer estar bem. E quando aparentemente estamos bem, se sentirmos uma angústia, há realmente um vazio grande. Então Emmanuel disse que é muito grande e muito superior quando nós conseguimos despertar no outro, através das nossas ações, a alegria. Então, a doação, às vezes, quando a gente ouve uma história como essa, logo nos vem à mente: ele doou materialmente. Mas nós não sabemos exatamente o que ele doou. Se foi um livro, um móvel, um dinheirinho sobrando. Mas, neste dar, ele recebeu aquilo que nós já sabemos, não é? É despertado na gente uma alegria que não se compra. E nem convencemos o outro a nos dar.
é algo que é intrínseco do ser. Então, voltando à página que foi lida, a grandeza de Deus, ela está dentro de nós, ela não está fora. Na verdade, nada está fora. Tudo está dentro. E esse muito que nós temos, às vezes, é muito fácil de multiplicar, de doar, de distribuir. Porque é exatamente isso que nós vamos aprendendo. A cobrança, ela, na verdade, é da nossa consciência. Né? Porque não vamos imaginar a providência divina, a ordem divina, Jesus ou Deus nos cobrando algo, não é verdade? Isso a gente já sabe, a gente já cresceu o suficiente para entender que esse pedir é a nossa consciência. É ela que está ali o tempo inteiro nos empurrando, né? Vamos avançar um pouquinho mais. E esse avançar é mais simples do que imaginamos. Daí a importância de estudarmos, daí a importância de nos comunicarmos, de abrir, expandir a nossa consciência para o entendimento. Então, seguindo no Evangelho, no item 12, é dito assim: é principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam essas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar. Mas, além do Evangelho que os contém, estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas muitas pessoas que não leem, e entre as que o leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. É verdade, porque se nós formos analisar geograficamente, politicamente, socialmente o nosso planeta e os países, nós vamos entender que os cristãos não estão em maioria. E muitos de nós, tendo acesso às Escrituras, tendo acesso ao Novo Testamento, continuamos, né, com uma monoideia, muitas vezes, com uma dificuldade de entender, porque na maior parte das vezes somos nós que criamos a dificuldade. No processo evolutivo, nada é complicado, nada é difícil. Uma das dificuldades maiores que nós encontramos é justamente a gente buscar lá fora, distante dos que nos são realmente próximos, esse vazio, preencher esse vazio. Nós temos, na verdade, que entender que é nesse convívio com os muito próximos que está, de fato, a cura nossa. A alegria. E aí nós seguimos vida fora buscando, né, argumentos, buscando bons resultados em tudo, trabalhando inclusive como voluntários numa casa espírita ou voluntários em alguma instituição, fazendo o bem, mas a permanência desse vazio, a permanência dessa angústia, ali está. No caso desse jovem, como ele estava realmente muito satisfeito com a vida dele, tudo para ele estava bom, isso significa que ele tinha relacionamentos com os próximos muito bem estruturados, faltava a ele o externo. Agora, sinceramente, para a maior parte de nós, o que falta é essa proximidade, essa aceitação dos que estão muito próximos de nós. Então nós temos que ter muita atenção. E quantas vezes nos é dito isso? Nós lemos, mas mesmo assim não compreendemos. E quando não, lemos, mas não conseguimos aplicar. Então a gente tem que desconstruir tudo isso e começar bem perto. Avançar devagar.
Porque só aprender não vai nos levar a nenhuma realização. Vai continuar o vazio. Algo tem que se acender na gente. E às vezes é uma coisa muito simples. E a gente está pensando, né? De forma grande. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sob diferentes formas. E por isso desenvolve-se e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria, é universal. Nesse ponto, está sendo desenvolvido o seguinte: quando nós lemos o Evangelho, por exemplo, e que vem essa explicação dos Espíritos, fica para cada um de nós muito mais fácil a compreensão. Às vezes nós começamos a ler meio confuso, mas a gente tem que prosseguir. Ao final nós vamos entender. É uma boa conversa, uma boa explicação. Qualquer um letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares, não é verdade? Nenhum daqueles que recebe o ensinamento diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, é tanto mais culpado, quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Pronto, está explicado. Né? Então, se nós lermos mais uma vez e mais uma vez, aqui está muito bem explicado o título do estudo de hoje. Nós nos tornamos culpados, né, com essa sensação estranha, com um desconforto, com a nossa consciência nos instigando, porque nós não conseguimos transformar essa nutrição, essa informação em realidade. Você sabe que uma coisa que a gente faz muito comumente, como a gente não está realmente com vontade de mudar, e muitas vezes a gente não quer mesmo, tá? Existe uma condição que é muito bem aplicada, que chama-se autossabotagem. Então, eu conscientemente quero, mas eu vou criar mecanismos de me desviar daquilo, que vai me tornar uma pessoa melhor. E eu consigo. Eu me machuco, eu arrumo uma viagem, eu mudo de relacionamento, eu mudo de cidade, troco de religião, eu faço qualquer coisa. E vou continuar com essa angústia, porque, na verdade, a tal paz e a felicidade é simples. Vamos lá. Eu tenho que me tornar menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta. É muita coisa? Às vezes é, né? Menos apegado aos bens materiais. Aí entra muito bem, cabe muito bem o relato. Eu preciso me tornar melhor para o meu próximo. São atitudes pequenas, são modificações necessárias. Porque, do contrário, eu não avanço. E sabem por que nós não avançamos? Porque a nossa consciência não permite. Somos nós que não permitimos. Nós nunca podemos dizer que é meu pai, minha mãe, meu cônjuge, é Deus, seja lá quem for. Os espíritos, não. Aliás, onde há evolução, nunca há pressão. Sempre há aquela condição de entender que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua linguagem. Então não adianta exigirmos de uma pessoa que tem uma idade ainda muito tenra, ou seja, um espírito infantil ou um espírito imaturo, que viveu inúmeras experiências, mas não quis aprender, não se pode exigir que ele entenda.
como a gente está ouvindo demais, que nós temos que evoluir, muito rápido. Quantos de nós não convivem com pessoas que, por mais que a gente dê oportunidades, por mais que nós ensinemos, por mais que a gente estimule, ela não muda. E aí a gente fica assim olhando, nossa, se eu tivesse tido essa oportunidade na idade dessa pessoa, como eu estaria hoje? Certamente sorrindo mais. Porque a espontaneidade, a leveza, o sorriso, a alegria, ela vem casadinha com uma consciência mais tranquila. Dá para ver bem com essa luz? Dá, né? Mais ou menos? Mas dá até para ler, né? É um elefante, tá? Com um guarda-chuvinha que cabe, né? Ah, agora deu para ver. Obrigada. Mesmo assim tá escurinho o bichinho. A culpa não é da luz. A culpa é da imagem. E é um cãozinho ali, né? É uma ilustração para que a gente continue no mesmo tema. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Ninguém pode avaliar. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor, um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Começa leve, né? Mas chega o drama pesado. Encanta a gente e logo fecha assim, com, né, essa imagem que nos vem, muito grande, até densa, né, de fogaréu da discórdia, um rochedo de sombras. Onde está isso, afinal? Isso está na minha tela mental, naquilo que eu atraí e naquilo que eu, de tanto pensar, criei. De tanto pensar, manifestei. De tanto pensar, contagiei. E aí, quando eu resolvo, e todos nós sabemos disso, né? Aquele dia que a gente acordou bem, porque dormiu muito bem, isso é muito importante, né? Dormir bem, a gente acorda bem disposto, aí até quer visitar um amigo porque tem energia. Então, assim, nesse dia, eu resolvo colocar em prática aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Então, eu vou cumprimentar o meu vizinho, não só assim, mas eu vou chegar perto dele e vou dizer assim, então, fulano, tudo bem? Porque eu estou pronto para ouvir. De longe, eu estou dizendo mais ou menos assim, e com essa quantidade de tempo que a gente está tendo, né? Para não dizer o contrário, é mais frequente a gente fazer isso. Aliás, isso só me lembra do WhatsApp, né? As mídias sociais, quando é dito isso, é verdade, né? Elas surgiram para quê? Elas surgiram para aproximar aqueles que estão longe, né? E para distanciar aqueles que estão perto. Já dava para filosofar bastante, né? Vamos parar para pensar nisso. Quem é que está perto? Sempre é aquele que precisa mais da gente. Mas, claro, né, esses que estão longe também é uma delícia a gente poder falar. Mas é algo muito grande. Isso é a nossa realidade agora. E nós precisamos entender. Então, essas pequeninas gentilezas, essas pequeninas pétalas que nós vamos jogando, porque jogamos juntos, sim, é que nós não vemos. Na verdade, sabe o que eu penso às vezes? Eu entendo, e quando eu falo isso, eu me incluo, o quanto nós somos ainda infantis e imaturos. Mas, no entanto, na hora que a gente tem que aproveitar o que a criança tem de melhor a nos oferecer, que é a alegria e a imaginação, a gente não tem.
Porque uma criança entenderia perfeitamente que quando ela permite que o outro a abrace, não é uma gostosura? A gente vê aquela criança, e quando aquela criança olha para a gente, acende o nosso coração. Quando aquela criança sorri, então, eu me sinto importante. Não sei se vocês se sentem, né? Eu me sinto, sempre me senti. É isso que nós vamos perdendo. A criança entende sim, só que ela não tem palavras. Porque ela não tem essa maturidade, né? Não tem esse traquejo. Mas quando nós ajudamos, quando nós somos gentis, a amizade não é uma coisa grande, mas são milhares de coisas pequenas. E é nessas pequeninas atitudes que nós vamos cativando, vamos envolvendo. A criança sabe que perfumou. A criança sabe que ela espalhou naquela atmosfera luz. Porque ela está feliz. E é isso que nós vamos percebendo. Eu fico olhando sempre vocês. Vocês só olham para mim, né? Mas eu estou aqui sempre olhando cada um de vocês. E aí eu fico pensando nas nossas fases, né? Enquanto criança, alguém ficaria sentado aqui? Sinceramente. De jeito nenhum, não é? Iam dar um trabalho danado. Ó, quanta criança aqui, pulando, fazendo barulho, sendo criança. Por isso que tem, né, o lugar das crianças, senão ninguém ia ouvir. Apesar de eu adorar barulho de criança. Aí, quando vamos adolescendo, como é que a gente se comporta? A gente já consegue sentar? Vai se fechando um pouquinho. É verdade. É a melhor definição para o adolescente, né? E muitos nem se entendem nesse processo. E há aqueles que dizem assim, ai, eu estou tão esquisito que eu nem sei quem eu sou mais. Já ouvi isso. O adolescente, ele já senta. E o adulto faz o quê? Isso é gravado, né? Fala sério. O adulto faz o quê, gente? Vamos ser sinceros. Faz o quê? Tá cheio de adulto aqui, gente? Ó, eu tô vendo, a maior parte não tá vendo. Senta e dorme, sim, senhor. Aí vocês vejam, caramba, quando é que vão aceitar a gente? Quando criança não pode barulhar, quando adolescente não pode se recolher, e quando adulto não pode dormir. Sinto muito. O que a gente vai fazer, né? Então, tudo o que o Evangelho trabalha, né, conosco, todas as informações, especialmente o que os Espíritos nos trazem, é simplificar, é mastigar a informação, é dizer assim, olha, fulano, seja mais amigo, vai lá, perdoa, vai lá, faça companhia, valorize sua família, não é assim, ao final? Seja mais paciente, desenvolva suas virtudes. E na hora que a gente precisa fazer isso, porque com os que estão longe é mais fácil, mas com os que estão mais próximos é difícil. Isso todo mundo sabe por que é mais difícil, não é? O que está longe, vamos supor, né, que está lá no portão, eu não vou nem ver o olhar daquela pessoa. Aquela pessoa não vai ter nem chance de me tocar. Mas o que está perto de mim, eu vou ouvir o que ele tem a me dizer. Não vou? E às vezes eu não estou preparado para ouvir aquilo. Eu vou mexer naquilo que a gente chama de vespeiro, né?
Então, resumindo, acho que a gente até poderia parar por aqui para amadurecer isso. O que me é cobrado de fato é eu devolver para os meus pais o dom da vida. É eu devolver para aquele local que é o meu lar a gratidão do abrigo, do teto, da cama gostosa. Pode ser simples, mas é a minha cama. É o local onde eu estou e eu posso finalmente ser eu. Que delícia que é, não é? Nós sermos nós. É eu conseguir me relacionar verdadeiramente, porque nós precisamos entender que, na verdade, Deus está em nós. E vamos combinar, né? Deus é a coisa mais incrível que existe. Então eu sou o quê? E o Evangelho, ele nos traz para essa condição nossa de seres perfeitos, saudáveis, mas a gente está com um hábito, mesmo nessa época, de muita informação, de acreditar que somos imperfeitos. A gente fica alimentando, né? As dores da alma. Passou. Olha como é difícil isso. Vocês já levaram bronca de alguém? Quando você diz assim para a pessoa, e normalmente quando você tem intimidade, fulano, esquece isso, é passado. É melhor você falar e sair correndo. Porque essa pessoa fica uma fera com você. Que passado. Estou morrendo aqui. E está mesmo. Só que grande ilusão, né? Você pode conseguir acabar com esse corpo, mas você vai acabar com o seu espírito? Não vai. É isso que a doutrina nos ensina. Vamos acordar. Nós somos espírito, vivendo uma experiência aqui e agora. Então, eu não tenho realmente tempo a perder, eu tenho que amadurecer, tenho que parar realmente de ser orgulhoso, vaidoso. Sabe? Não consigo sorrir? Vai para o espelho. Aprende a sorrir. Convive com quem é leve, sorridente. Vai para um parquinho. Alguém já foi para parquinho na hora que está triste, onde está cheio de criança? Olha, é terapêutico, vocês não fazem ideia quem nunca fez isso. Vai para lá. Aí você ganha fôlego, ganha esperança. Por que os vovós se reanimam? Olha quanta gente sorrindo. Está todo mundo acordado agora, né? Agora eu já aprendi como é que a gente faz isso. Os vovós olham aquela perfeição e lá dentro eles dizem assim, meu Deus, é meu. Eu fiz isso e não fez. Porque deu vida a seus filhos. E seus filhos trouxeram mais vida. E é um momento em que a gente está podendo aproveitar, né? Sem aquele grande peso do educar, do trabalhar para sustentar, enfim. Deixa eu avançar, senão eu não vou conseguir terminar. Tem ainda mais um trecho. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação e, se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Eu acho que eu nem devia ter lido isso, né? Estava tão boa a conversa. Mas vamos conseguir. Vamos conseguir. Mas ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-las nos outros. Confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho de vosso próximo e não vedes a trave no vosso. Aqui é recado para os médiuns, né? Quem é médium? Acho que a gente já aprendeu, né? Só Célia que é médium? É porque a Célia não tem vergonha. Quem é médium? Todos nós somos. Sempre somos.
Ó, adorei isso. Celinha, tá ótima a sua participação, hein? Fala sério. É, né? Então, vamos lá. É uma felicidade, porque estamos sempre mediando. Quantas vezes a gente fala assim, não, eu não sou médium. Eu não tenho nenhuma atividade enquanto médium. Mas quantas vezes um ente querido, um amigo, ou alguém na rua, em aflição, se aproxima da gente e a gente abre a boca e fala, e ainda diz assim, caramba, de onde eu tirei isso? Da onde eu tirei isso? Nós estamos sempre mediando, Emmanuel nos ensina. A primeira palavra é nossa e o restante. A ideia foi lançada. E aí já tem um monte, centenas e milhares de mentes que estão ali, vibrando nessa mesma sintonia. É muito grande isso. Então, o aprendizado está ali. Nós precisamos, entender que nesse processo, nada mais é que a nossa escola, para entender e para nós melhorarmos, é para a gente, não é para o outro. O que eu li, o que eu ouvi, o que eu comuniquei, o que eu falei, a gente primeiro tem que dizer assim, nossa, por que é que me foi dada a oportunidade de intermediar, de mediar, ou, enquanto médium, num trabalho, na casa espírita, de ser o médium? É porque eu preciso passar por essa lição, refletir. O que nós ganhamos, por isso é que eu gostei da colocação da Celinha, é uma felicidade. E quanto mais nós estamos neste trabalho, mais nós vamos entendendo. Bom, então eu acho que o recadinho dos espíritos acabou. Porque essa imagem, dá para ver, bem claramente. Eu acho ela forte. Porque é a mesma imagem, praticamente. E essa frase, quando é dita assim, me curar de mim, nada mais é do que a consciência que nós temos que desenvolver de que eu não preciso me curar da doença que me aflige o corpo. Eu não preciso curar a minha casa, a minha família, o outro, o mundo, o meu jardim, ou seja, o que for. Eu preciso me curar de mim. É muito grande isso. Porque sou eu que modifico tudo no meu ser. Sou eu que busco tudo. Na verdade, parte de mim eu crio, eu atraio com esse imã imenso que eu sou, tudo aquilo que eu penso. E se eu olho à minha volta e não gosto do que eu vejo, se eu olho para o meu corpo, ou sinto as dores do meu corpo, ou estou doente de fato, a primeira coisa que eu tenho que entender é que não está no remédio, não está no tratamento espiritual, não está na terapia psicológica ou qualquer terapia a minha cura, está o meu alívio, está o meu entendimento, está a minha consciência sendo ampliada, mas nunca eu vou alcançar a cura enquanto eu não entender que eu preciso me curar é de mim. Aquilo que foi lido antes, da minha vaidade, do meu orgulho, da ignorância que eu ainda insisto em me manter, do medo que me segura, me cala, da raiva que eu ainda sinto, mas não reconheço. Mas o meu corpo está ali o tempo inteiro me mostrando, Nos sintomas do meu corpo, aquilo que eu preciso melhorar moralmente. Então, o caminho, a senda espiritual, ela vem de forma decisiva para nos ajudar.
Por isso é que é sempre dito, e nós somos sempre orientados, não é? O tratamento, ele não vai nos curar, ele vai nos aliviar. Só vai nos curar quando eu entender que eu estou me curando, que a cura verdadeira, ela veio de mim mesmo. Quando eu me rendi. Olha, aí é mais importante ainda, quando eu aprendi a me amar. Quando eu me amo, eu sou capaz de rir de mim. Aí acaba aquela dureza. Quando eu me amo, eu estou pronto, na verdade, para o trabalho o tempo inteiro, para os relacionamentos o tempo inteiro, porque eu me aceito. Eu já não tenho, né, o vigor de um jovem, ou a beleza de um jovem, mas eu tenho boa vontade, eu tenho essa minha condição de buscar a melhora, de estudar, de ser cooperativo. Sempre temos o que dar. Então, a cura verdadeira, ela vem nessa condição. E é algo que, quando a gente começa a entender, aí sim, simplifica tudo. Diminui o número de remédios, diminui o número, inclusive, de buscas que nós fazemos, porque isso cansa, né? Vamos combinar. Vai para psicólogo, vai para terapia, vai para estudo, vai para médico, faz exames. Eu estou indo, nunca estou vindo. Eu quero que o outro me dê uma pílula mágica, eu quero que o outro me toque e me cure. O outro até pode fazer isso. Se for Jesus. O outro pode até fazer isso se nos amar incondicionalmente. E mais ainda, o outro pode fazer se a ordem divina determinar que agora pode. Por estas outras palavras, se fosseis cegos não terias pecado, Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento e inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam. Mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Então não tem o que ter medo, né? E esse negócio de ser espírita é até perigoso, né? Eu vou aprender um pouquinho e eu vou ser cobrado. Mas no processo a gente encontra a alegria, a felicidade e encontra. Então não vamos temer isso não, tá? O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há algo que lhe diga respeito. É isso. Que lhe diga respeito. É universal, né? Mas cada palavra, cada leitura, cada palestra, cada conteúdo, a gente tem que estar atento, sim, porque está ali. Não pensem vocês que o que está sendo hoje trabalhado não é para cada um de nós. É sim. E se nós conseguirmos entender um pouquinho e aplicar um pouquinho, já avançamos, né? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. É bonito isso, né? E aí, eu quero compartilhar com vocês as questões 620 e 621 do Livro dos Espíritos. Na questão 620, a pergunta é: a alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ela compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado.
e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele esqueça. É muito profundo isso, né? Então está na nossa intuição, a consciência da nossa elevação, do nosso conhecimento, do nosso aprendizado. Mas aí parece que quando a gente chega aqui, a gente vai esquecendo tudo, porque deve ser muito bom estar aqui, né? Eu não lembro o que é estar muito bom lá em outro lugar, eu só sei do que é aqui. Quando a gente mora num lugar legal, então, ou tem uma casa legal, aí é que a gente esquece mesmo, né? Eu vi essa cena, uma pessoa veio de longe, de outro estado, buscar uma amiga porque ela estava passando por necessidade. Lembrou dessa amiga e bateu a porta dela, bateu mesmo sem avisar. Quando essa amiga abriu a porta, eu estava junto, eu vi a cena. Aí elas se olharam, né? Ah, que bom e coisa e tal. Quando essa que estava precisando de ajuda entrou no apartamento, olhou em volta, aí ela disse assim, ai, eu não vou conseguir. Entenderam? Achou o apartamento lindo. Não dava para entender, né? Eu que vi a cena. O apartamento era bonito, sabe? Bonito. Então, assim, é como se ela estivesse bem materialmente. E essa amiga logo entendeu. Ela não vai me ajudar, porque ela não vai entender o que eu estou passando. Ela está muito distraída com essa vida que ela tem agora. Ela está muito feliz. Como que ela vai sair dessa realidade dela para chegar até a minha? Nunca esqueci isso. Nem sei o que aconteceu. Mas serviu de reflexão, né? Então, quando nós chegamos aqui, e a nossa vida, né? Ela é muito facilitada, às vezes não, né? Quanto é facilitada a nossa vida? Nós esquecemos do nosso grau de perfeição, nos identificamos com o noticiário, nos identificamos com a dor, com a dificuldade, e assim nós vamos aumentando o medo, aumentando a dor por assimilar aquilo e acreditar que a vida é isso e que a gente é isso. Então, a questão 621 é aquela que a gente nunca deve esquecer, né? Porque é a grande lição. Onde está escrita a tal lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, exatamente onde está a presença de Deus? Na nossa consciência. Não está na consciência do outro, não está externamente, está aqui. Porque eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu vim fazer aqui intuitivamente, não é assim? Tanto é que às vezes a gente diz assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Eu sabia lá no fundo que eu não devia ter feito, mas fiz, me arrependi. O mundo nos obriga a sermos melhor que o outro, mas Deus espera que sejamos melhores para o outro. Mais uma vez, onde está essa consciência de Deus, esta presença de Deus, que fica ali nos dizendo o tempo inteiro que nós devemos ser melhores para o outro, por mais que o mundo diga que a gente tem, né, que viver essa condição. Então, hoje, eu vi uma cena, sei que a gente já está finalizando, mas isso me entristeceu, porque eu sempre falo isso, mas sempre encontro motivos para falar a mesma coisa. Eu sou de uma cidade pequena, cresci na roça, diz o meu filho, e eu fico tão feliz de ouvir isso. E fui, com 17 anos, para a chamada cidade grande, né? Eu detestei. Muito cinza, muito feia, muito pichada. E não tinha quase árvore, não tinha flor. E ninguém cumprimentava ninguém, pelo amor de Deus, né? Então, eu comecei a observar que o comportamento daquelas pessoas era muito diferente do comportamento das pessoas com quem eu convivia, da minha pequena cidade.
E tive a oportunidade de conhecer cidades maiores e cidades menores e sempre vi a doença crônica social nos grandes centros e a leveza, a gentileza, o companheirismo, a solidariedade nas cidades menores. E aí a gente vai pensar assim, ué, por que será, né? Será que o ensino é melhor, as famílias são melhores? O que tem de diferente numa cidade grande, assim entupida de gente, e numa cidade pequena, onde nós temos 60 mil habitantes, 40 mil habitantes, nem sei onde tem esse númerozinho desse tamanhinho de gente. Está tudo tão cheio, né? Aqui nós somos quantos mesmo? 200 e... quase 300 mil habitantes. Gente, pra caramba! Então a cena que eu vi foi a seguinte, no trânsito, claro, né? A nossa grande escola, todo mundo já sabe, seja pedestre, ciclista, motorista. Eu estava dirigindo e nisso passou uma moto com toda a vontade. Não sei, eu sei que tem motociclista aqui, não briga comigo não. Mas o motociclista parece que muda, né? Acha que está em outro local, que é super-homem, não sei, The Flash, e que pode passar assim entre os carros, pode correr. E assustar os motoristas, como também eles passam por dificuldades, e nós sabemos disso. Enfim. Então, quando esse motociclista passou, eu estava aqui aguardando, né, para poder seguir. Ele fez aquele sinal lindo, que eu não posso reproduzir, filmado, né? Que a gente está na casa espírita, não pode, eu nem gosto de fazer isso. Mas vocês já entenderam. Mas com uma violência, uma vontade, que ele, na verdade, quis matar o motorista, né? E eu nem sei porquê, mas a gente já entende. Ele estava furioso. E aí ele acelerou ainda mais com a moto dele e foi embora. E quando eu olhei, eu vi que tinha realmente muito carro. E o que nós estamos vivendo aqui em Cabo Frio, de uns anos para cá, é o aumento progressivo da população. Quanto mais pessoas no ambiente, mais disputas há. Porque nós começamos a temer, e isso é instintivo, isso é lá de trás do tempo primitivo, em que nós tínhamos que lutar pelo alimento, lutar pela caverna, lutar por nossa vida. Então o medo é o que nos põe em alerta. Então nós começamos a ficar mais agressivos por temer, nós começamos a temer demais porque nos sentimos ameaçados, porque há muita gente à minha volta. Eu não fico mais tranquilo em uma fila, porque se eu vejo que, olha, fila de crepe em festa é a coisa mais engraçada, não é? Fila de crepe em festa. Tá, me diz aí se ninguém correu para a fila ou arrumou alguém para ficar no lugar, achando que não ia comer o crepe. Eu me divirto nessa hora. Eu não tenho mais ninguém para botar na fila. Meus filhos cresceram, né? Era eles que eu botava. Mas é isso que acontece conosco. Quando a gente tem um espaço, a gente está sendo testado. Eu estou reinando absoluto, não vou nem esbarrar em ninguém. Ninguém vai pisar no meu pé para eu reclamar. Agora, quando começa a colocar muitos personagens à minha volta, muita energia diferente, muitos universos diferentes, eu começo a ficar incomodado. É o medo instintivo, é a preservação da espécie. E enquanto cidadãos do terceiro milênio, olha como a gente é importante, em 2018, com tanta informação, com o evangelho mastigadinho e acessível a todos, eu ainda não aprendi, não coloquei em prática o objetivo maior da vinda de Jesus, que é para nos libertar de nós mesmos, nos curar de nós mesmos. E nesse momento, eu ainda sou agressivo. Eu não paro para pensar um minuto sequer que aquela pessoa agiu assim, mas porque se distraiu, ou porque estava num mau dia, ou porque não dormiu direito, ou por quê.
Então a gentileza é o jeito mais bonito de ser o sol no dia nublado de alguém. E quando a gente consegue ser gentil na hora que a gente tem que ser bravo, na hora que a gente está incomodado, olha, é igual uma criança que faz tão direitinho, aí olha e diz assim, Dender, finalmente eu consegui. Eu vou agradar a minha mãe ou a meu pai, ou seja lá quem for. Eu estou satisfeito. Então é isso que nós temos que levar para a nossa vida. Cada estudo, cada quarta-feira, ou cada palestra, ou seja, o momento que for, no Evangelho no Lar, ou aleatoriamente eu abro o Evangelho e eu leio alguma publicação com os ensinamentos de Emmanuel, como foi lido hoje, na abertura. Eu tenho que me nutrir daquilo, porque por mais interessante que eu seja, eu ainda tenho muitos desafios à frente. E se eu não me curar de mim, eu vou fraquejar, eu vou tornar difícil a vida de alguém, eu vou perder as oportunidades. Que nós consigamos, né? Nessa escolha nossa de vida, cada um tem a sua, mesmo que a gente pense assim, ai, foi difícil, está sendo difícil, foi nossa escolha. E se é nossa escolha, é o nosso dever melhorar. O outro não vai trazer alegria para a gente, não, nem cura, nem felicidade, nada. Somos nós. Então que possamos ser inspirados e que possamos acreditar nisso, tá? Porque quando a gente quer, eles ajudam. Está difícil, vamos pedir ajuda, vamos fazer a prece sentida. Só para finalizar, isso está no Evangelho. Nos é orientado o seguinte, que em um momento como esse aqui, por exemplo, de estudo, uma palestra pública, ali são feitas verdadeiras curas. Tudo está acontecendo aqui, neste momento. E acontece mais ainda quando nós somos tocados na nossa emoção. Então, se está difícil, eu faço uma prece. Ai, não estou gostando desse assunto. Faça uma prece. Ligue-se à espiritualidade da casa e diga, eu estou aqui porque eu quero melhorar, eu quero aprender. Pronto. E é assim que a gente tem que levar para a nossa vida. Eu quero agradecer a vocês, né, os ouvidos, bons ouvidos, a boa companhia, a oportunidade de compartilhar o que eu consegui estudar e que nós sejamos realmente mais alegres, né, e mais pacificados, mais gentis, já seria muito bom. Boa noite.